Olá, boa noite. Está começando mais uma edição do Últimas Notícias. Agora são 18 horas e 20 minutos e foi realizada nesta quarta-feira a 12ª Conferência de Assistência Social no Centro de Convivência do Idoso. O evento tem como objetivo elaborar propostas para aprimorar o atendimento social em nossa cidade. Confira. Foi realizado no Centro de Convivência do Idoso, Conviver, a 12ª Conferência Municipal de Assistência Social. Várias instituições assistenciais estiveram presentes para debater as desigualdades e garantir a proteção social. A Conferência Municipal de Assistência Social, ela tem por objetivo elaborar propostas, para o aprimoramento da política de assistência social. Hoje nós temos aqui representados usuários da assistência, que são pessoas que procuram os serviços em toda a cidade, tanto em equipamentos públicos quanto em entidades sociais. O foco da conferência desse ano é trazer a centralidade para o usuário, é ouvir aquelas pessoas que utilizam os serviços de assistência social, quais são as suas demandas, o que eles acham, qual é a sua avaliação dos serviços prestados na cidade de Cubatão. Tamires Alcântara é a presidente do Conselho Municipal de Assistência Social e diz que a assistência é para servir a todos. A política de assistência social prevê que a assistência social é destinada a todo o cidadão que dela necessite. Então, nos CRAS, no CREAS, no Centro POP, podem procurar atendimento todos os cidadãos da cidade de Cubatão, que vão ser atendidos e orientados pela equipe de referência que estarão ali para prestar os seus serviços. Com essa pandemia do coronavírus, houve uma preocupação muito grande com o distanciamento social. O Conselho Municipal de Assistência Social e a Secretaria de Assistência Social teve todos esses cuidados na hora de organizar essa conferência. Então, hoje aqui no nosso credenciamento, a gente tem aferição de temperatura, disponibilização de álcool em gel, todos os participantes foram orientados a utilizar a máscara, as cadeiras, a gente teve o cuidado aí de ter um distanciamento e também pessoas vieram representando os equipamentos para evitar a aglomeração. Aline de Carvalho representa o APROSES, que tem um trabalho forte na frente do Exército da Salvação e acha importante a participação de todos. Acho que é importante porque é um direito nosso, conquistado a partir da Constituição Federal. É importante que todo mundo participe, como um direito social. Aqui eu estou representando a APROSES, que é uma entidade da Vila dos Pescadores. A gente tem lá muitas crianças e adolescentes em situação de risco social. Então a gente está trazendo as demandas dessas famílias, que estão morando nesses lugares de risco, em palafita, em segurança alimentar, para discutir essas propostas para o município, para o estado, da importância da política de assistência social para o cidadão, para as pessoas, como um direito, um acesso a essa política. Buscar soluções e informações é uma forma de participar e colaborar com este trabalho. Uma conferência dessa é super importante, está acontecendo. Graças a Deus conseguiu reunir bastante pessoas aqui interessadas, buscando soluções, informações, para estar passando para a municipalidade e até você fortalecer, munindo essas pessoas de informações. Para o secretário de Assistência Social, Sebastião Ribeiro, o Zumbi, a realização dessas conferências traz um bem para todos. Um momento importante, onde já houve as pré-conferências, foram ouvidas as demandas da comunidade referente às políticas públicas, os avanços da assistência social, e nós hoje aqui vamos passar diversos avanços nesse sentido. Então é importante a sociedade civil organizada, os cidadãos, participarem não só das conferências da assistência, mas da saúde, enfim, da cultura. É o instrumento legal que a sociedade tem para exercer o seu direito à democracia, de acompanhamento das políticas públicas para o idoso, para as pessoas em situação de rua, para a criança e do adolescente e todos aqueles usuários da assistência que hoje, conforme o nosso cadastro único, já beira aí os 12 mil cadastrados. Então é um público que nós assistimos, um público SUAS, que hoje nós vamos estar falando aqui para a sociedade civil e para as pessoas em geral, para os usuários em geral.
Muito bem, por falar em assistência social, o CRAS do Conjunto Rubens Lara passará a se chamar Centro de Referência de Assistência Social Pastor Josias de Almeida Silva. A homenagem se deu por meio de um projeto de lei do vereador Wilson Pio, que foi aprovado por unanimidade na última sessão. O projeto de lei 21/2021, que foi apresentado pelo vereador Wilson Pio e foi aprovado por unanimidade pela Câmara de Cubatão, denomina Pastor Josias de Almeida Silva o Centro de Referência de Assistência Social, o CRAS, lá do Rubens Lara. Pastor Josias foi presidente da Assembleia de Deus do Ministério de Cubatão durante 44 anos. Ele exerceu ainda a presidência da Convenção Geral das Assembleias de Deus no Estado de São Paulo e a Convenção Geral das Assembleias de Deus no Brasil. O vereador Wilson Pio falou sobre o pastor Josias de Almeida Silva na 17ª sessão da Câmara de Vereadores de Cubatão. Porque eu nunca imaginei que um dia como esse chegaria eu poder homenagear o pastor Josias de Almeida Silva nessa oportunidade. Aqui eu deixo a minha palavra de agradecimento ao prefeito Ademário de Oliveira, numa conversa quando eu tive com ele para tratar desse assunto. Ele falou: Pio, não existe nome melhor no momento para que pudesse ser dado ao CRAS ali do Rubens Lara. Agradecer todo o parlamento aqui pela votação aqui, né, desse projeto aqui. A palavra aqui é de gratidão, simplesmente isso, simplesmente a Deus e a todos vocês. O legado do pastor Josias ficou para seu filho, o pastor Carlos Roberto Silva, que é atual presidente da Assembleia de Deus, Ministério de Cubatão, que falou com a TV Câmara. Pastor Josias teve o privilégio de ser o construtor, de ser na sua gestão que foi feito esse nosso atual templo. Nós estamos aqui na Rua Assembleia de Deus 251, no local onde nós estamos, desde 1960. Tivemos aqui 2 templos. O primeiro, que se tornou pequeno, obsoleto, e o segundo, que é esse aqui, já foi construído na gestão do pastor Josias, e já são poucos os remanescentes dessa época. Eu estava aqui, participei, mas estamos na faixa aí dos 55, 60 anos, né? Os da idade do meu pai, que era 85, 86 até 90 anos, a maior parte já se foi. Temos aqui uns 3 ou 4, né? Mas o pastor Josias sempre lutou por isso, foi uma pessoa vocacionada, uma pessoa que se dedicou inteiramente. Ele não teve uma outra atividade, inteiramente. Eu também sou pastor ainda dessa época, que pastor era pastor, você era só pastor, se dedicava integralmente. Isso chama-se sacerdócio. A sua vocação é exclusivamente aquela. Ele foi uma pessoa simples. Num determinado momento, a igreja determinou que deveria construir uma casa que fosse dele, para ele morar. Logicamente, ele partiu, é onde mora hoje a esposa, a viúva, que é a minha mãe, a nossa irmã Maria Elisete, não é? Do ponto de vista de legado, de patrimônio, o que ele deixou foi isso. Agora, o grande legado são as almas, são as conversões, são as pessoas transformadas, e vou um pouco mais além. Isso não é só a Assembleia de Deus, Ministério de Cubatão, porque praticamente quase que todas as igrejas pentecostais que nós temos aqui em Cubatão ou saíram daqui, ou a pessoa foi daqui, ou já passou por aqui. Então, esse é um legado. E eu, logicamente, que assumi com muita responsabilidade, com muito carinho. Estamos aqui lutando para dar continuidade e ampliar e fazer agora a nossa parte, né? Já na área social, o pastor Josias presidiu o Serviço de Assistência Social das Assembleias de Deus de Cubatão, o SASADEC, que desenvolve um importante trabalho no auxílio a famílias carentes do município. Mas onde entra o social? Você acabou de citar aqui, fazer a lembrança da fundação do SASADEC, que sempre foi uma vocação dessa igreja de Cubatão. Antes mesmo do SASADEC, nós tínhamos aqui núcleos de distribuição de alimentos. E hoje é uma tradição que nós mantemos até hoje. O SASADEC apenas formaliza da legalidade formal para um trabalho que é realizado independente dele existir. Porque é o seguinte, a menor congregação, o ponto de pregação, pelo menos uma vez no mês é determinado onde a pessoa, ao ir à igreja, ele vai levar 1 quilo de alimento não perecível. Algo que as pessoas possam receber, e ali é distribuído para aqueles que não têm. E isso é um princípio bíblico. Na igreja primitiva, o livro de Atos registra que tudo que todos tinham era em comum. As pessoas vendiam as suas posses, as suas propriedades, depositavam aos pés dos apóstolos
e ali era dividido para ninguém padecer de qualquer necessidade. Então, é um princípio bíblico que mantemos até hoje, nos moldes de hoje, na proporcionalidade do que é hoje, mas isso existe. Isso foi uma coisa que o pastor Josias lutou sempre por isso. Pastor Carlos falou da homenagem recebida e agradeceu ao vereador Wilson Pio e a todos os vereadores da casa pela aprovação do nome do pastor Josias ao CRAS do Rubens Lara. Eu quero agradecer ao vereador Wilson Pio e, na pessoa dele, ao presidente da casa, a todos os vereadores por essa homenagem. Nós sabemos que essa homenagem póstuma é a memória do meu pai, a memória do pastor Josias, não é? Um local que eu julguei muito importante, ou aquele local que está sendo denominado para que tenha o nome do pastor Josias de Almeida Silva. Então, em primeiro lugar, como filho, em nome da nossa família, da minha mãe, Maria Elisete Santos Silva, de todos os meus irmãos, cunhados, netos, de toda a nossa membresia, porque se a memória dele está sendo honrada, é a nossa memória que está sendo honrada. Até os mais recém-nascidos, que talvez não conheceram ele, porque são recém-nascidos, um dia eles vão lembrar que esse aqui foi pastor da Assembleia de Deus de Cubatão, da igreja que eu participo. Então, a minha gratidão, repetindo em nome da nossa família, em meu nome, em nome da diretoria, de todo o ministério e de toda a nossa igreja, ao presidente da casa, aquele que propôs, que é o vereador Nilson Pio, que é pastor nosso aqui no ministério, né? A todos os demais vereadores que votaram, a nossa eterna gratidão. Pastor Josias sendo honrado, todos nós estamos sendo honrados. Meu muito obrigado a todos vocês, inclusive a equipe que está aqui trabalhando. Homenagem mais que merecida ao pastor Josias. Agora são 18 horas e 32 minutos e o tempo continua estável nessa sexta-feira. As temperaturas seguem subindo e ainda não há previsão de chuva. Confira os detalhes na nossa previsão do tempo. Após o início de semana com temperaturas baixas, a tendência é de que volte a esquentar na região. Nessa sexta-feira, o dia amanhece com sol entre nuvens aqui em Cubatão. Os termômetros registram mínima de 15 e máxima de 25 graus. Os ventos sopram fracos, com possibilidade para rajadas, e a umidade relativa do ar varia entre 51% na mínima e 91% na máxima ao longo do dia. E é chegado o momento de falar de esporte aqui no Últimas Notícias. Para falar de esporte, é claro, recebo aqui meu amigo Washington Luiz. Tudo bem, Washington? Tudo bem, boa noite, Marcela. Boa noite a você. Boa noite a todos que acompanham o Últimas Notícias desta quinta-feira. Washington, estreia da seleção brasileira nos Jogos Olímpicos de Tóquio. E logo de cara, o Brasil fez 4 gols em cima da Alemanha. Exatamente. Só antes de falar disso que você falou, citou, das Olimpíadas, o Palmeiras, não é? Venceu ontem brilhantemente a Universidade Católica. 2 jogos, 2 vitórias. O Palmeiras está classificado para outra fase da competição, não é? E agora pega o São Paulo Futebol Clube na outra fase desta mesma competição. Com relação às Olimpíadas, Palmeiras é crescente, não é? Com relação às Olimpíadas, o Brasil não poderia estrear melhor. Venceu por 4-2 a forte equipe da Alemanha, seleção brasileira olímpica masculino, não é? E esses gols nós vamos dar uma olhadinha agora. Vamos lá? Vamos lá. A seleção brasileira olímpica masculina estreou com grande vitória nas Olimpíadas de Tóquio por 4-2 sobre a Alemanha. Richarlison fez o primeiro, o segundo e o terceiro gol brasileiro. Tudo isso no primeiro tempo. Na etapa final, Amiri desconta para o time alemão 3-1. Aos 37 minutos, Ante desvia para as redes 3-2. E aos 49 da etapa final, Paulinho invade a área e acerta o ângulo final. Brasil 4, Alemanha 2. Muito bem, o Brasil agora nas Olimpíadas de Tóquio tem 2 compromissos, né, contra Costa Rica e também contra a Arábia Saudita. Todos os jogos, o primeiro que eu falei contra a Costa Rica é às 5 horas da manhã e contra a Arábia Saudita às 5h30. Dia 25 e no próximo dia 28 o Brasil
nas Olimpíadas. Ainda com relação ao Palmeiras, eu quero dizer o seguinte, eu comentei aqui que o próximo jogo do Palmeiras é contra o São Paulo, é na outra fase da Libertadores, porque esses 2 jogos, o Palmeiras venceu a Universidade Católica lá, né, por 1-0 a semana passada, e ontem venceu no Allianz Parque também com o gol do Marcos Rocha. O Palmeiras venceu a Universidade Católica e, repito, grande clássico brasileiro na próxima fase da competição. Vamos falar de Palmeiras ainda? Vamos falar de Palmeiras, Vamos né? falar. Palmeiras classificado, festa lá no Allianz Parque e 70 anos do Mundial do Palmeiras. Pois é, 70 anos, o palmeirense está explodindo de alegria, não é? Mas só que, rapidamente, antes de falar desse título do Palmeiras de 1951, que muita gente às vezes duvida e não sabe como aconteceu, eu tenho que contar apenas uma historinha. Você sabe que de 1938 a 1950, nós não tivemos a realização da Copa do Mundo. Por quê? Devido à Segunda Grande Guerra Mundial. Sim. Então, neste período, não teve competição. Muito bem. Quando cessou, o estádio do Maracanã já estava sendo construído para a Copa do Mundo de 1950 a ser realizada aqui no Brasil, não é? Foi construído o estádio Mário Filho, o jornalista Mário Filho, o Maracanã, no bairro do Maracanã, no Rio de Janeiro, não é? Muito bem. O Brasil chegou à final desta competição contra a seleção do Uruguai e acabou perdendo por 2-1, resultado esse que deixou quase 200 mil pessoas no estádio do Maracanã, sem saber o que estava acontecendo. O Brasil todo ficou muito triste naquela ocasião, muita choradeira, né, porque perdeu o título em casa. Naquele final de jogo, o Gilles Rimet, presidente da então FIFA, francês, ele ia descer no estádio do Maracanã, no gramado, para entregar as medalhas para os jogadores brasileiros, porque ninguém em sã consciência pudesse acreditar com o Brasil, com o time que o Brasil tinha, fosse perder para o Uruguai. Perdeu, e a tristeza, houve até mortes, né? Pessoas se suicidando, enfim. Como o futebol caiu de produção, o torcedor ficou tão desanimado, os estádios de futebol que tinham 20 mil pessoas passaram a ter 2. Aquele que tinha 30 mil passou a ter 5. Então, o que fez a CBD na época, a Confederação Brasileira de Desportos, junto com a FIFA, precisavam criar alguma coisa para incentivar o torcedor a voltar nos estádios. E foi criado o Torneio Rio-São Paulo, de 1951. Corinthians e Palmeiras terminaram esta competição com o mesmo número de pontos, 10 pontos para o Palmeiras, 10 pontos para o Corinthians. Não houve uma final. Por quê? Porque eles chegaram à conclusão que no confronto direto, nos 2 jogos anteriores, o Palmeiras venceu o Corinthians por 3-2, venceu por 3-1, e o título de 1951 do Torneio Rio-São Paulo ficou para o Palmeiras. Mesmo assim, o torcedor ainda andava um tanto quanto triste. Foi quando o Gilles Rimet, com dirigentes da CBD, fizeram e elaboraram o Interclubes, né? Um campeonato mundial Interclubes. E nada mais, nada menos que o Juventus de Turim, não é? Foi convidado a participar dessa competição. Era um esquadrão extremamente fantástico, maravilhoso, ganhou tudo na Itália, tudo na Europa, enfim. Mas só que eles esqueceram que o Palmeiras tinha Jair da Rosa Pinto. Não é que o Jair da Rosa Pinto, o Pelé já disse em entrevistas que se espelhou no Jair da Rosa Pinto para fazer algumas jogadas e para ser jogador de futebol. Foi realizado este torneio, Palmeiras ganhou todos os jogos, inclusive do Juventus, lá na Itália, que chocou o mundo, devido ao time que o Juventus tinha. Aí veio a decisão para onde? Para o estádio Mário Filho, o estádio do Maracanã. O segundo jogo, o Palmeiras jogava apenas por um empate, porque havia vencido o primeiro jogo lá na Itália, o esquadrão da Juventus por 1-0. E aqui no Maracanã foi 2-2. Aí juntou torcedores do Flamengo, do Vasco, do Santos, do Corinthians, do Brasil todo, para torcer para a Sociedade Esportiva Palmeiras,
que foi campeã mundial, sim, em 1951. Aí a FIFA nunca tinha falado absolutamente nada, mas recentemente ela reconheceu o título do Verdão e o Palmeiras é um dos campeões mundial. Em 1951, quem quiser pode procurar, o Palmeiras venceu nada mais do que nada menos a Juventus da Itália com aquele esquadrão que tinha. Só que o Palmeiras tinha Jair da Rosa Pinto. Essa é a verdadeira história do Palmeiras campeão mundial em 1951. Olha aí, tá bom? Então o Washington é esporte, o Washington é cultura também. O Palmeiras, depois desse título de 1951, o Palmeiras teve outros esquadrão, não é? Teve recentemente, não tão recentemente assim, né, Zé Mário? Ademir da Guia, considerado divino. O Palmeiras sempre foi um time de elite, sempre foi um time muito forte. E esse título do Palmeiras de 1951, quem procurar saber quem foi a Juventus naquele ano, vai ver que o palmeirense tem que ter muito orgulho deste título mundial. É história também o esporte, não é? Com certeza, é isso aí. Então, Tá parabéns ao Palmeiras pela sua história, né? Parabéns a todos os palmeirenses. 70 anos hoje, foi no dia 22 de julho de 1951. Exatamente 70 anos hoje. Tá certo, Tá então. bom? Washington, mais alguma informação? Um abraço para você, a Olimpíadas, abertura oficial amanhã, e amanhã a gente vem e fala mais alguma coisa, tá bom? Tá certo, então. Então, dessa forma, nós encerramos as últimas notícias dessa quinta-feira. Uma ótima noite para você e até amanhã.